Meu nome é Noé e gostaria de compartilhar com você a minha incrível história. Se você está ouvindo estas palavras, significa que é um dos meus descendentes. Vou falar sobre por que nossa imaginação hoje pode ir tão longe. Nosso mundo foi devastado por um desastre tão grande que é difícil de compreender, deixando apenas a mim e minha família como os únicos sobreviventes. É um pensamento quase irreal. Todos os outros desapareceram. Só nós restamos. A magnitude da devastação é incompreensível e o número de vidas perdidas é profundamente trágico. Frequentemente me pego refletindo sobre o que realmente deu errado e como tudo aconteceu tão rapidamente. Este evento foi uma prova de proporções épicas. Mas como chegou a tal calamidade? Qual foi a cadeia de eventos que levou a essa enorme inundação, conhecida como o Grande Dilúvio? Tudo começou antes mesmo da criação do mundo, com o nascimento dos filhos de Deus. Esses seres, dotados de poderes sobrenaturais, eram considerados divindades. No entanto, a lenda diz que um desses seres divinos se revoltou contra Deus, tornando-se um anjo caído. Isso foi o início de uma série de eventos catastróficos. Originalmente, o céu era sua morada eterna, mas no final foram exilados. Como pôde acontecer um desastre tão grande? Os anjos, seres celestiais, foram criados especificamente para habitar junto a Deus no céu. Sua missão principal era louvar a Deus, executar suas vontades e agir como intermediários entre ele e os seres humanos. Diferente dos seres humanos que foram criados para viver na terra, os anjos existiam para residir no céu. No entanto, alguns desses anjos, abandonando seu papel celestial, decidiram deixar o céu e descer à terra, seguindo um caminho próprio e separado de sua missão divina original. Eles abandonaram sua primeira morada, o Jardim do Éden, um lugar de paz e harmonia para Adão e Eva. Foi aqui que Satanás lançou seu primeiro ataque contra a autoridade de Deus na terra, causando a queda de Adão e Eva, que foram posteriormente amaldiçoados. Desde então, minha família enfrentou imensas dificuldades. A agricultura e a simples subsistência se tornaram desafios árduos. O Senhor anunciou que a terra seria amaldiçoada por causa deles. Sua vida seria marcada pela dor e pelo trabalho duro. Com dor, você colherá seu alimento todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e cardos, e você se alimentará das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você obterá o alimento até voltar à terra, porque dela você foi tirado. Em pó você se tornará. Desde então, eu e meus antepassados temos lutado incessantemente pela nossa sobrevivência. Deus, profundamente decepcionado com a desobediência deles, decretou que não poderiam mais permanecer no paradisíaco Jardim do Éden. Adão e Eva, ao desobedecerem ao comando de Deus, comendo o fruto proibido, sofreram as graves consequências dessa escolha. Sua desobediência se traduziu em uma grande decepção para Deus e os condenou à expulsão do lugar tranquilo e sereno que antes era seu lar. Adão e Eva tiveram muitos filhos, incluindo Caim e Abel. Sua descendência se expandiu, dando origem a novas gerações. Seus filhos se casaram e formaram suas próprias famílias, aumentando a população. Caim, depois de assassinar seu irmão Abel, originou uma descendência conhecida por sua maldade e desinteresse por Deus. No entanto, Eva deu à luz Sete, meu antepassado, de quem se desenvolveu uma linhagem virtuosa. Assim, a humanidade se dividiu em dois ramos, os descendentes de Caim e os de Sete. Com o crescimento da população, também aumentaram os pecados, com frequentes atos de crueldade, engano, roubo e assassinato entre as pessoas. Naquela época, os homens desfrutavam de vidas incrivelmente longas, frequentemente se estendendo por centenas de anos. Era uma era distinta, na qual a humanidade mantinha um vínculo estreito com suas origens, e o mundo ainda era jovem e vital. Adão, o primeiro homem, viveu até 930 anos,
uma duração quase milenar. Seus descendentes também gozaram de longevidade semelhante. Sete alcançou 912 anos e Enos, filho de Sete, 905 anos. Com o passar do tempo, cada geração procriava e transmitia aos herdeiros a arte da agricultura, do cuidado dos animais e do relacionamento com Deus. Esses antigos eram uma linhagem excepcional, guardiões do vínculo inicial da humanidade com os anjos caídos. Apesar de sua extensa experiência de vida e profunda sabedoria, também estavam sujeitos a problemas humanos comuns, como a inveja, a ira e, às vezes, a violência. Apesar do aumento do pecado no mundo, havia um homem, meu trisavô Enoque, que viveu de maneira excepcional. Enoque é conhecido em nossa família por nunca ter conhecido a morte. Dotado de uma profunda gratidão e amor por Deus, manifestava essa dedicação através de uma fidelidade incondicional e um ardor inesgotável. Graças ao seu empenho espiritual, Enoque tornou-se um meio através do qual o poder divino se manifestava, testemunhando numerosos milagres durante sua vida. Sua imensa fé lhe permitia prever o futuro com extraordinária precisão, tanto que predisse o julgamento divino muito antes que acontecesse. Aos 65 anos, Enoque tornou-se pai de Matusalém, meu avô, cujo nome carregava um presságio. Quando ele morrer, acontecerá. Com o passar dos anos, formaram-se comunidades constituídas por tribos e clãs, cada uma com raízes que remontavam aos patriarcas originais. Esses grupos de pessoas se deslocavam, explorando e colonizando novas áreas. Com o aumento da população, cresciam também as necessidades e ambições humanas. As atividades de criação de animais e agricultura, antes suficientes, começavam a não bastar mais. As pessoas exploravam novas formas de sustento e se diversificavam em vários ofícios, de hábeis artesãos a eruditos. Este período de transformação marcou o alvorecer da civilização, com indivíduos se organizando em sociedades complexas e contribuindo com suas habilidades únicas para o bem-estar coletivo. Agora estamos 10 gerações após Adão. A vida ainda é cheia de dificuldades, pois a terra continua dura e inóspita devido à maldição que atingiu Adão. Os homens de hoje acham cada vez mais difícil obter o necessário para sustentar suas famílias. Meu pai, Lameque, viveu 182 anos antes de me ter. Ele me chamou de Noé, afirmando que eu traria conforto e alívio ao nosso povo, que trabalha e labuta arduamente por causa da maldição sobre o solo. Este é o meu destino. Nasci para aliviar o sofrimento. O mundo atual está cheio de corrupção e maldade, com os Nefilim que invadiram a terra. Esses seres extraordinários, diferentes dos homens comuns por sua força e grandeza, pioraram ainda mais a situação. Admirados, temidos e até venerados, eles afastaram as pessoas do verdadeiro Deus, seu Criador. Apesar de sua força fascinante, contribuíram para o aumento do caos e do pecado no mundo. Com o aumento da população humana, as forças malignas começaram a se infiltrar. Os homens começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus, vendo a beleza das filhas dos homens, as escolheram como esposas, agravando ainda mais a corrupção. Quem são os filhos de Deus? Estamos falando de anjos que se rebelaram e caíram do céu. Esses seres sobrenaturais desceram à terra e foram os progenitores dos Nefilim, criaturas gigantescas. Esses anjos rebeldes, tendo perdido sua posição celestial, começaram a corromper a humanidade. Atraídos intensamente pelas mulheres terrenas, esses anjos geraram os gigantes, seres poderosos e famosos, filhos de uma união antinatural entre o divino e o humano. Naquele tempo, o mundo era um lugar de escuridão e maldade. Os Nefilim, seres de estatura e força imponentes, dominavam. A atmosfera terrena era permeada por um sentimento de corrupção e degradação moral.
Deus, observando do céu, viu que a maldade humana havia alcançado níveis insustentáveis. Os pensamentos e as ações dos homens eram constantemente inclinados ao mal, sem trégua. A terra havia se tornado um teatro de conflitos incessantes, um lugar onde a violência e a corrupção reinavam supremas. Imagine um mundo escuro, onde cada indivíduo é guiado por desejos egoístas e insaciáveis, agindo sem escrúpulos nem consideração pelos outros. Nesta sociedade, os valores de honestidade e bondade não só eram ignorados, mas frequentemente distorcidos e mal interpretados. As pessoas recorriam ao engano e à manipulação como ferramentas diárias para avançar seus próprios fins, em um contexto onde prevaleciam o individualismo e a luta pela sobrevivência pessoal. As famílias, em vez de serem refúgios de afeto e apoio mútuo, transformavam-se em arenas de conflito, onde reinavam engano e traição. As relações de vizinhança eram corrompidas pelo oportunismo, com indivíduos buscando explorar uns aos outros em vez de se ajudarem. Mesmo as instituições governamentais, em vez de representarem bastiões de justiça, manifestavam-se como instrumentos de opressão, perpetuando o domínio dos fortes sobre os fracos. Foi nesta era de decadência espiritual e moral que Deus observou com profundo desapontamento a imoralidade crescente. A tristeza de Deus pela humanidade, outrora a alegria de sua criação, era palpável. Ele via claramente como os homens haviam perdido o caminho correto. Era como um pai desesperado diante das ações de um filho rebelde, mas em uma escala infinitamente maior. Naquele momento de grande sofrimento, Deus decidiu intervir drasticamente. Com um coração pesado, o Senhor planejou eliminar a vida da superfície da terra. Não apenas os homens, mas também os animais, os répteis e as aves do céu. A decisão de Deus era motivada pela profunda dor que sentia ao ver a contínua transgressão humana e pelo arrependimento de ter dado origem a tal criação. Tomado pela ira pelas ações da humanidade, Deus se viu forçado a tomar medidas extremas para restaurar a ordem em um mundo mergulhado no caos. Ele sabia que o Espírito Divino não poderia tolerar para sempre a rebelião dos homens. O julgamento estava próximo, mas felizmente consegui encontrar favor aos olhos do Senhor, que me escolheu para um ato de graça divina. A condição moral da humanidade era tal que cada pensamento, cada intenção era permeada de maldade incessante. Não havia nenhum aspecto do ser humano que não tivesse sido contaminado e corrompido pelo pecado. O mundo havia se tornado um lugar de caos, com uma população em rápido crescimento e perversões disseminadas, onde a atividade demoníaca era constante e a corrupção e a violência reinavam supremas. Deus, cansado, voltou seu olhar para mim. Eu era um homem justo, profundamente diferente das pessoas da minha época. Mantinha uma estreita comunhão com Deus e seguia seus caminhos. Ao contrário de muitos outros, permaneci imune à corrupção que devastava o mundo. Nem eu, nem minha família nos envolvemos em práticas pecaminosas com os anjos caídos. Embora não fosse perfeito como Deus, me esforçava sinceramente para cumprir seus mandamentos e viver de acordo com sua vontade. Minha família era composta por minha esposa e 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Eu seguia os mandamentos divinos da maneira mais fiel possível, conforme meu entendimento. Em uma época marcada pelo pecado e pela depravação, eu surgia como um exemplo luminoso de virtude e integridade. Minha existência era definida por uma obediência exemplar e por uma relação estreita e pessoal com Deus, semelhante à que meu bisavô Enoque teve. Enquanto muitos se deixavam seduzir pelos prazeres terrenos, eu encontrava minha verdadeira felicidade dedicando-me ao serviço e à obediência ao Senhor.
Toda a minha vida refletia o amor e a lealdade de Deus. Eu era profundamente grato por cada oportunidade de caminhar ao seu lado. Considerado justo por Deus, eu me destacava em nítido contraste com uma sociedade profundamente corrupta e moralmente decadente, vista como pútrida aos olhos do Criador. Foi nesse cenário de degradação que Deus anunciou seu julgamento iminente. Ele me revelou: decidi acabar com toda forma de vida. A terra está cheia de violência por causa dos homens e vou destruí-los junto com ela. Essa revelação destacava a gravidade da situação mundial. Naquele período de corrupção generalizada e proximidade do julgamento divino, recebi uma mensagem clara de Deus, que desejava salvar a mim e a minha família. Apesar do panorama desolador, ainda havia um vislumbre de esperança representado pela graça divina. Em vez de condenar toda a humanidade, Deus escolheu conservar um pequeno grupo de pessoas. Eu não ganhei nem mereci tal graça. Na verdade, encontrei-me diante dela quase por acaso. A graça, de fato, não é algo que se pode ganhar, mas está disponível a todos que estão dispostos a buscá-la. Disse que onde o pecado abundava, a graça superava todos os limites. E isso se provou verdadeiro no meu caso. Deus me encarregou pessoalmente com estas palavras: construa uma arca de madeira de gofer. Ficou claro que eu deveria construí-la e não podia delegar a tarefa a outra pessoa em preparação para o iminente grande dilúvio. Deus me forneceu instruções detalhadas para a construção, dizendo-me para incluir compartimentos específicos como estábulos, canis, ninhos, gaiolas e outros compartimentos adequados para abrigar cada tipo de animal junto com suas reservas de comida. Para garantir que a arca durasse no tempo, Deus me ordenou aplicar piche ou betume, tanto no interior quanto no exterior de cada compartimento. Essas substâncias naturais funcionavam como impermeabilizantes eficazes para a madeira, preservando-a da água. Graças a essa técnica, a arca foi capaz de resistir ao dilúvio por um longo período. Pode-se até pensar que a arca tinha um papel simbólico mais amplo, funcionando como um memorial do julgamento divino e como um aviso para futuros alertas. Quanto às dimensões, Deus especificou: a arca terá 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, equivalentes a cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Essas medidas correspondem às de um edifício de 30 andares. É importante destacar que a arca não foi projetada como um navio tradicional, mas sim como uma barcaça bem ventilada, feita exclusivamente para flutuar sem um destino específico. De fato, o termo arca remete à forma de uma caixa ou baú, mais do que a um navio navegável. Disse: você deve fazer uma janela para a arca que servirá para iluminação e ventilação, e colocá-la a um côvado, cerca de 45 centímetros do topo. Além disso, a porta principal da arca deveria ser instalada na lateral, com a estrutura dividida em 3 níveis: inferior, médio e superior. Embora a arca tivesse um design simples e fosse semelhante a uma caixa em suas formas, suas dimensões eram enormes. No topo, a abertura prevista para a janela garantia uma vista para o mundo exterior, com um mecanismo de cobertura que poderia ser aberto e fechado, oferecendo a possibilidade de regular a quantidade de luz e ar internos. Durante a construção dessa imensa arca, eu refletia frequentemente sobre as razões de uma tarefa tão grandiosa. Deus havia me ordenado construir essa barcaça sem inicialmente explicar os detalhes do porquê, limitando-se a anunciar um iminente julgamento universal. Na época, eu não conseguia imaginar o verdadeiro propósito dessa gigantesca embarcação. Sabia apenas que deveria confiar cegamente no plano divino e seguir estritamente suas diretrizes.
No passado, eu já havia recebido comunicações diretas de Deus, que sempre me guiaram claramente. Você deve construí-la. Seguindo as instruções recebidas, prossegui com a construção conforme solicitado. Posteriormente, o Senhor me revelou mais claramente seu intento, pois estou prestes a enviar um dilúvio que cobrirá a terra, destinado a destruir toda forma de vida sob o céu que possui o fôlego da vida. Tudo o que existe na terra perecerá. Encontrei-me encarregado de um papel fundamental em um evento de grande importância histórica, o julgamento mais severo e, ao mesmo tempo, o ato de salvação mais amplo que o mundo já conheceu. Era um período de extraordinária responsabilidade e significado. Estabelecerei a minha aliança contigo e tu entrarás na arca, disse Deus. Apesar do iminente julgamento, havia uma promessa de esperança. Uma aliança entre Deus e eu. Deus havia escolhido usar minha pessoa para preservar um remanescente de vida animal, permitindo assim que a terra fosse repovoada por seres humanos e animais após o dilúvio. Deus continuou: tudo o que está na terra morrerá, mas estabelecerei uma aliança solene contigo. Tu, teus 3 filhos, tua esposa e as esposas de teus filhos entrarão na arca. Além disso, eu deveria levar a bordo 2 exemplares de cada espécie, um macho e uma fêmea, para garantir sua sobrevivência. Isso incluía aves, animais terrestres e todo tipo de criatura que rasteja no solo. Era também essencial levar uma variedade de alimentos comestíveis, suficiente para sustentar tanto os seres humanos quanto os animais a bordo. Deus me incumbiu de acumular e conservar o máximo de alimentos possível. De fato, a arca se tornaria o lar de cerca de 35 mil pares de animais. É interessante notar que o tamanho médio de um animal terrestre é menor que o de uma ovelha. Com essas dimensões, a arca poderia teoricamente transportar até 136.560 ovelhas, usando apenas metade de sua capacidade. Isso deixava amplo espaço para todas as outras necessidades vitais, como comida, água e abrigo, tanto para os animais quanto para os humanos a bordo. O pensamento sobre a grandiosidade e capacidade de tal nave é realmente extraordinário. Deus me havia confiado uma missão crítica, comunicando-me seu plano de purificar o mundo corrupto através de um dilúvio universal. Eu me encontrava guardando um segredo divino e me comprometia a seguir rigorosamente cada comando recebido do Senhor com total fé e dedicação. Meu compromisso na realização da vontade divina era incondicional, sem qualquer hesitação ou dúvida, apesar de encontrar inúmeros obstáculos que tornavam a tarefa longa e árdua. Felizmente, podia contar com a ajuda do meu avô Matusalém e do meu pai Lameque, que contribuíam com a mão de obra necessária. O Senhor especificou detalhadamente: de cada animal limpo deverás levar contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, e dos impuros, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leva 7 pares, para preservar sua descendência na terra. Em 7 dias, farei chover por 40 dias e 40 noites, destruindo toda forma de vida que criei. Assim, sem hesitações, executei cada ordem do Senhor. O empenho requerido era enorme, necessitando uma vasta quantidade de materiais e muitos anos de trabalho. Mas não recuei, fiel ao mandato recebido de Deus. Durante os 120 anos necessários para completar a arca, não apenas construía, mas também era um pregador da justiça, comunicando abertamente com as pessoas sobre os motivos da construção da arca e sobre o julgamento iminente. Apesar de terem recebido avisos do perigo iminente, muitos escolheram ignorar a mensagem e não buscar refúgio na arca. Em uma época marcada pela incredulidade e pelo ceticismo, minhas palavras não eram a única tentativa de aviso. A construção da arca em si tornou-se uma demonstração tangível do meu compromisso com a justiça.
Cada martelada e o som de cada prego cravado na madeira serviam como um lembrete contínuo à população para se arrepender e retornar à retidão antes que fosse tarde demais. A arca se tornou muito mais do que uma simples estrutura, transformando-se em um símbolo forte do julgamento divino iminente. Muitos dos meus contemporâneos, no entanto, não prestaram atenção a esse sinal, continuando a viver como se nada tivesse mudado. A vida cotidiana era permeada de festividades e alegria. As pessoas continuavam a festejar, beber, casar-se e entregar-se aos próprios prazeres, ignorando completamente os sinais de um Deus que chamava ao arrependimento. Mas finalmente chegou o dia em que entrei na arca, e assim que o fiz, os céus se abriram, desencadeando uma chuva torrencial que varreria toda forma de vida. Naquele momento, aqueles que estavam ocupados demais para ouvir o aviso se depararam com as dramáticas consequências de sua negligência. Por 120 anos, dediquei-me a pregar a justiça, esperando inspirar uma mudança nos corações e nas mentes das pessoas. No entanto, parece que minhas palavras não foram ouvidas. Apesar dos meus esforços, minha mensagem foi ignorada. Pergunto-me se um dia as pessoas abrirão seus corações e seguirão o caminho da retidão que tentei mostrar-lhes. Construí a arca 600 anos depois, que Deus criou os seres humanos inteligentes e capazes de inovar. Com uma vida média próxima dos 1000 anos, os inovadores do meu tempo alcançaram feitos notáveis, construindo cidades, criando instrumentos musicais e trabalhando os metais. Minha época era um período de máximo desenvolvimento industrial enquanto construía a arca. Esse projeto era imensamente difícil, exigindo um grande esforço físico, recursos significativos e muita paciência. Todo o processo era perigoso e incerto. Para quem observava de fora, meu empenho podia parecer uma absurdidade. Trabalhei na arca por décadas, enquanto muitos ao meu redor zombavam e ridicularizavam meus esforços. Apesar de tudo, permaneci firme em minha fé e continuei a construir a arca, consciente de que era meu dever e meu destino. Minha missão era seguir as instruções de Deus e confiar nele para obter tudo o que me faltava, incluindo o conhecimento necessário para construir uma embarcação sólida e terminar o trabalho dentro dos prazos estabelecidos. Imagine a emoção quando a arca finalmente ficou pronta. Durante aquele período, perdi meu pai, que não estaria comigo para testemunhar o grande julgamento que ocorreria nos anos seguintes. Também o profeta Enoque, um dos meus antepassados, não participou da minha jornada, pois Deus o havia chamado para si. Era fundamental levar a sério as suas palavras, pois ele foi retirado da terra sem passar pela morte. Ninguém podia mais encontrá-lo, pois Deus o havia levado consigo. Todos os meus antepassados tinham partido e não viveriam aquele evento extraordinário e devastador que eu enfrentaria. Finalmente, chegou o dia, um dia que marcou o fim da era em que cresci. Foi o dia em que todos aqueles que conheci descobririam seu destino. Foi então que o Senhor me falou, dizendo: entra na arca, tu e a tua família, porque entre todos na tua geração, só tu foste justo e agiste corretamente aos meus olhos. A ideia era que Deus residisse na arca e estivesse comigo durante a jornada. Na verdade, ele me convidou a me juntar a ele na arca. O Senhor não me ordenou simplesmente a ir, mas a vir, sugerindo que ele próprio já estava lá na arca, pronto para receber a mim e a minha família na grande embarcação que seria nosso refúgio, enquanto o resto da humanidade pereceria afogada. Esse momento permanecerá para sempre gravado na minha memória. Enquanto eu entrava na arca, cercado pelos animais e pela presença divina, estava apenas com minha família. Você pode imaginar a dor de perder todos aqueles que você conheceu desde a infância?
Fiz tudo o que pude, avisando-os por muito tempo. O ar estava saturado pelos sons de milhares de criaturas, cada uma com seu próprio chamado distinto. Após anos de trabalho incessante, finalmente alguns animais completaram sua jornada. Deus havia instilado neles um instinto migratório capaz de maravilhas. Esta foi a maior reunião de animais já vista, uma coleção não fruto da habilidade humana, mas realizável apenas mediante a intervenção divina. Os animais entraram na arca aos pares, seguindo uma ordem que só Deus podia estabelecer. Na verdade, para Deus, nunca foi difícil induzir os animais a fazerem a sua vontade. Esse momento foi absolutamente extraordinário. Meu pai não estava mais aqui para ver isso, tendo morrido 5 anos antes. Talvez Deus tenha esperado a morte de Enoque, Matusalém e Lameque antes de desencadear o dilúvio. Agora eu estava aqui, sem esses homens de grande fé. Deus próprio havia reconhecido a minha retidão. Os anos que precederam o dilúvio foram anos de obediência ativa. Não só acreditei que o dilúvio viria, mas também segui as instruções de Deus para me preparar para ele. Quando recebi a ordem de entrar na arca, as pessoas ao redor observavam e cochichavam, zombando de mim toda vez que passavam. Eu podia ouvir seus comentários sarcásticos e cruéis sobre o velho louco Noé. Todos estavam convencidos de que não haveria dilúvio algum. Mas contra todas as expectativas, a Bíblia relata que o dilúvio realmente veio. O Senhor me selou dentro da arca, a mesma porta que excluiu os outros. A porta que nos fechou dentro e as águas que destruíram o mundo foram as mesmas que levantaram a arca. Eu tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Eu, meus filhos, minha esposa e as esposas de meus filhos entramos na arca para escapar das águas devastadoras. Entre os animais puros e impuros, entre as aves e todas as criaturas que rastejam no chão, todos foram guiados por Deus até a arca, aos pares de machos e fêmeas, exatamente como Deus havia ordenado. E após 7 dias, Deus fez chover, e as águas do dilúvio invadiram a terra no 600º ano da minha vida, no 17º dia do 2º mês, exatamente naquele dia. As fontes do grande abismo irromperam e as comportas do céu se abriram, desencadeando uma chuva incessante sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Antes do início da chuva, nós, os animais e minha família, havíamos aguardado na arca por 7 dias, um período que testou seriamente nossa fé após mais de 1 século de preparativos. Quando as portas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam, foi um cataclismo épico. A água jorrava do solo, enquanto a chuva caía incessantemente por 40 dias e 40 noites. Este foi um período de dura prova e purificação, um prelúdio necessário antes de podermos entrar em um mundo completamente renovado. O Senhor então fechou a porta atrás de nós. Tudo tinha sido preparado, exatamente como o Senhor havia ordenado, pronto para o dilúvio que Deus estava prestes a enviar sobre a terra. Não me cabia fechar a porta para a salvação de outros. Essa é uma prerrogativa divina. Deus manteve a porta aberta até o último momento, mas no final foi forçado a fechá-la. Para mim, a arca representava a salvação definitiva, mas infelizmente para o resto do mundo era um sinal de condenação. Aqueles que não estavam dentro da arca não tinham nenhuma chance de redenção. Após 120 anos de tentativas de orientação e advertência, o Espírito de Deus cessou de contender com a humanidade. Do lado de fora daquela porta reinava a morte, sem exceções. Mas dentro da arca reinava uma tranquilidade absoluta. O dilúvio, uma chuva sem precedentes, durou 40 dias e noites, durante os quais as águas cresceram tanto que elevaram a arca até fazê-la flutuar acima da terra. As águas aumentaram e se tornaram tão poderosas que todas as altas montanhas sob o céu foram submersas.
As águas alcançaram 15 côvados acima dos picos mais elevados, cobrindo todas as montanhas. As águas foram tão devastadoras que toda a forma de vida que se movia sobre a terra pereceu. Aves, gado, animais domésticos, selvagens, todas as criaturas que rastejavam sobre a terra e toda a humanidade. Só nós, aqueles que estavam comigo na arca, permanecemos vivos. Foi um dilúvio de proporções globais. É difícil conceber a enormidade da chuva necessária para cobrir completamente as montanhas. Apesar do ceticismo e da incredulidade de muitos, Deus demonstrou sua fidelidade e manteve sua promessa. Naquele período, Deus nunca perdeu de vista nossa situação. Mais tarde, Deus se lembrou de mim, de cada criatura viva e de todos os animais que compartilhavam a arca comigo. Estava prestes a intervir de maneira decisiva em nossas vidas. Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a recuar. Embora Ele nunca tivesse deixado de me sustentar durante os longos dias passados na arca, naquele momento eu senti como se Deus tivesse direcionado novamente sua atenção ativa para mim, como se Ele tivesse me redescoberto. Fechado na arca por tanto tempo, no momento certo, senti-me novamente em seus pensamentos, exatamente quando enfrentava uma calamidade natural como o dilúvio. É fácil sentir-se impotente e sobrecarregado em situações tão extremas, mas não devemos esquecer que o Todo-Poderoso, Criador do imenso universo e do nosso mundo, tem o poder de acalmar até mesmo as águas mais turbulentas. Com o progressivo recuo das águas do dilúvio, finalmente a arca repousou sobre o Monte Ararat, marcando o início de uma nova fase. Imagine uma paisagem de uma grandeza quase mística. A cadeia montanhosa do Monte Ararat, cujas encostas norte e leste se elevam majestosas da vasta planície do rio Aras. Essas montanhas alcançam uma impressionante altitude de 300 metros acima do nível do mar. A sudoeste, porém, as encostas se erguem diretamente de uma espetacular planície, situada a uma altitude surpreendente de 5.500 metros acima do nível do mar, cobrindo uma área de cerca de 40 quilômetros de diâmetro. O Monte Ararat, com sua majestade, é um verdadeiro monumento natural, uma maravilha que pode deixar qualquer um sem fôlego, admirado por sua beleza e grandiosidade. É aqui que se situa o berço da humanidade, nosso verdadeiro jardim do Éden. Os céus se desencadearam com trovões rugindo, enquanto as fontes do abismo se abriram, liberando um dilúvio sem precedentes sobre a terra. A chuva incessante durou por 150 dias, ameaçando apagar toda forma de vida. Mas então, como por milagre, as águas começaram a recuar, revelando gradualmente os contornos há muito perdidos do nosso mundo. No dia 17 do 7º mês, a arca tocou terra nas encostas de Ararat, transformando-se em um símbolo de esperança em uma paisagem de outro modo desolada. Com o passar dos dias, as águas continuaram a baixar até que, no primeiro dia do 10º mês, a acolhedora vista dos cumes das montanhas ressurgiu, marcando um lento mas seguro retorno à vida na terra. A chuva que antes parecia incessante finalmente cessou, mas o poder por trás desse fenômeno ainda era palpável. Uma manifestação do controle divino de Deus, que decidia o fluir e o cessar das águas. O Monte Ararat, embora não fosse o lugar mais confortável para deixar a arca devido ao seu terreno montanhoso e alta altitude, provou ser o lugar perfeito para o nosso novo começo. Se Deus escolheu aquele lugar, só poderia ser o ideal. Os animais poderiam se mover livremente em todas as direções a partir daquele ponto.
Com o recuo das águas do grande dilúvio, um cenário extraordinário foi revelado. As montanhas, que haviam sido submersas e ocultas da vista pela imponente massa d'água, começaram a aparecer novamente pouco a pouco. Após 40 dias de confinamento, abri com expectativa a janela da arca, construída com grande esforço e dedicação. Com um senso de antecipação, decidi enviar um corvo para sondar o mundo fora da arca. O corvo, em constante movimento, batia as asas e sobrevoava a área, indo e voltando até que um novo abaixamento das águas fosse observado e a terra começasse a se revelar novamente. O corvo, sendo um animal necrófago, tinha a capacidade de se sustentar nas carcaças mortas que flutuavam, permitindo-lhe permanecer em voo por longos períodos sem a necessidade de pousar. No entanto, sabíamos que o corvo sozinho não seria suficiente para confirmar o recuo completo das águas. Era necessário um sinal mais confiável, que indicasse um ambiente seguro e habitável. Assim, após uma espera adicional, escolhi liberar uma corajosa pomba, na esperança de descobrir se as águas tinham definitivamente recuado, permitindo-nos deixar a arca após semanas de isolamento forçado. Enquanto a pomba voava, a espera era quase insuportável. Estendi a mão para recebê-la de volta à arca, segurando-a firmemente. Depois esperei ansiosamente outros 7 dias antes de soltá-la novamente. Ao retornar, a pomba trazia no bico uma folha fresca de oliveira. Esse sinal revelou-me que, finalmente, as águas haviam se retirado da superfície da terra. Que imagem extraordinária! Uma pomba com uma folha de oliveira. Ela aguardava pacientemente o momento certo para pousar em um ambiente seguro, simbolizando pureza e elegância. Apesar dessa descoberta reconfortante, decidi esperar mais 7 dias antes de enviá-la novamente. Desta vez, porém, a pomba não voltou. Foi então que compreendi que nossa longa jornada havia chegado ao fim e que finalmente havíamos encontrado terra firme e seca. Assim, o corvo e a pomba foram os pioneiros a iniciar suas vidas na terra renovada. Não demorou muito para que os outros animais também começassem a fazer o mesmo. Deus me havia ordenado a entrar na arca em um momento preciso, sem, no entanto, indicar o momento exato para sair. Era essencial que eu soubesse quando entrar, e Deus se certificou de que eu tivesse essa informação. Quanto ao momento da partida, não era relevante para mim conhecê-lo com antecedência, então Deus não o revelou. Ele sempre tem um modo de fazer seu povo conhecer o que é realmente necessário para o bem. No 601º ano, exatamente no primeiro dia do primeiro mês, notei que as águas haviam se retirado da superfície da terra. Tirei a cobertura da arca e observei que o solo estava completamente seco. Pode-se apenas imaginar a imensa expectativa que enchia meu coração enquanto esperava o completo recuo das águas. No entanto, permanecemos ainda um pouco dentro da arca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca e Deus me falou, dizendo para sair da arca junto com minha esposa, meus filhos e suas esposas. Ele me instruiu a levar comigo todas as formas de vida, dos pássaros aos animais e a cada criatura que rasteja na terra, para que pudessem se reproduzir abundantemente e multiplicar-se. Quando finalmente saímos, eu com minha família, cada animal e criatura, grupos e famílias de cada espécie, saímos da arca, organizados em diversas categorias e classificações, prontos para repovoar a terra após as devastadoras inundações. Entrei com determinação na arca no 17º dia do segundo mês do meu 600º ano de vida. Aquele ano, preso entre as ondas selvagens do mar, foi um período de desafios extremos, mas finalmente, no segundo mês do meu 601º ano, saí da arca, ainda vivo e vitorioso. Foi um ano de transformações notáveis, um período que superei para poder contar minha história.
Imagine a terra se animando novamente, enquanto os animais da arca começavam a repovoar o mundo, trazendo de volta a vida e a diversidade que haviam sido temporariamente perdidas. A cena era fascinante quando saí da arca para pisar em um mundo vasto e novo. Assim que saí, me deparei com um mundo que aguardava ser redescoberto. Cada direção que escolhia refletia a aliança de Deus comigo. Com fervor, ergui um altar imponente para o Senhor e escolhi com cuidado apenas os animais e pássaros mais puros e preciosos para oferecê-los como sacrifícios queimados. As chamas se elevavam ao céu enquanto apresentava humildemente minhas ofertas, o coração transbordando de reverência pelo Onipotente. Foi um momento de profunda emoção que tocou minha alma. Um símbolo poderoso de meu agradecimento e do renovado início da vida na Terra. A prova definitiva de fé estava à porta, um verdadeiro desafio que envolvia um sacrifício real. Com apenas 7 exemplares de cada espécie animal na arca, a aposta era alta. No entanto, compreendia o que devia fazer. Mesmo correndo o risco de extinguir algumas espécies, prossegui com os sacrifícios. Por quê? Porque sabia que os sacrifícios de grande valor são os que mais agradam a Deus. Está pronto para um desafio emocionante? Para honrar e nos conectarmos autenticamente com Deus, devemos estar prontos para fazer sacrifícios significativos. Somos convidados a compartilhar generosamente nossos recursos e a oferecer a Deus o sacrifício de louvor. O Senhor sentiu o aroma agradável, um perfume doce e gratificante, e refletiu: não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, pois o coração do homem é inclinado ao mal desde a juventude. Não destruirei mais toda criatura vivente como fiz. E assim, as estações como a semeadura e a colheita, o calor e o frio, o inverno e o verão, o dia e a noite, nunca teriam fim. A oferta generosa encheu Deus de imensa alegria. Era como se o delicioso aroma da carne assada tivesse saturado o ar, evocando intensas emoções no coração de Deus. Naquele momento, o Todo-Poderoso derramou suas bênçãos sobre mim e meus descendentes, estabelecendo uma nova ordem para a terra. O Senhor declarou: o medo e o terror de vocês reinarão sobre toda criatura terrestre, sobre toda ave dos céus, sobre tudo o que se move na terra e sobre todos os peixes do mar. Tudo o que vive e se move será alimento para vocês, assim como lhes dei as plantas verdes. Mas é proibido que comam carne com seu sangue, que é a própria vida. Com este mandamento, o mundo foi transformado radicalmente em relação ao que eu conhecia, marcando um novo começo repleto de possibilidades ilimitadas. Este mandamento divino ecoava aquele dado a Adão, quando Deus lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A Adão foram dadas as plantas e os frutos como alimento, e agora a mim foi concedida a permissão para consumir também a carne dos animais, mas com restrições específicas em relação ao respeito pelo sangue. O sangue, a essência da vida, deve ser tratado com o máximo respeito. Isso não se trata apenas de uma prática religiosa ou de um tabu, mas do reconhecimento da sacralidade de toda forma de vida. Derramar sangue é tirar a própria vida. Alguns podem praticar a ingestão de sangue, mas tal comportamento não está de acordo com os preceitos do Senhor. De fato, Deus afirmou: exigirei conta do sangue de cada ser, seja animal ou humano. Da mão de cada pessoa, de cada irmão, exigirei a vida do homem. Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi criado à imagem de Deus. E para vocês, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a. Assim ordenou Deus. A afirmação, pelo homem será derramado o seu sangue, enfatiza um conceito importante.
a sacralidade da vida, que deve ser preservada a todo custo. Diante de um crime grave como o homicídio, Deus estabelece que o culpado merece a punição mais severa possível, a pena de morte. A seriedade do mandamento divino é evidente, estendendo-se também à proteção da vida humana contra ataques de animais. Deus não tolera assassinato injustificado em nenhum caso. Sede fecundos e multiplicai-vos. Um mandamento repetido para enfatizar sua importância em um momento crítico. Era essencial repovoar um mundo devastado. Nós, humanos, somos guardiões da sobrevivência de nossa espécie. Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade e com todas as criaturas. Então Deus disse a mim e aos meus descendentes: estou estabelecendo a minha aliança com vocês, com sua descendência e com todos os seres vivos que estão com vocês, desde os pássaros até o gado e todas as feras selvagens da terra que saíram da arca junto com vocês. Deus prometeu que não mais destruiria a terra com um dilúvio, uma garantia de que o cataclismo passado não se repetiria. Na verdade, a decisão divina de não usar mais o dilúvio não foi um reconsiderar daquela escolha, mas uma medida para evitar que as condições malignas pré-diluvianas ocorressem novamente. Deus então declarou: este é o sinal da aliança perpétua entre mim e vocês e toda criatura vivente com vocês. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu vir o arco nas nuvens, me lembrarei do meu compromisso eterno com todos os seres viventes nesta terra. Este arco-íris não apenas simbolizava o pacto entre Deus e todas as formas de vida na terra, mas também um compromisso com o próprio planeta, cujo ciclo hidrológico foi alterado pelo dilúvio. Este poderia ter sido o momento em que o primeiro arco-íris apareceu. Pense na majestade deste símbolo. O arco-íris não só lembra a Deus de sua promessa, mas também a nós. Cada vez que você vê um arco-íris, lembre-se desta história extraordinária e da solene promessa de Deus, um lembrete de que sua proteção e promessas são eternas, válidas para todas as gerações futuras. Essa visão representa uma confirmação de que a aliança de paz de Deus com a humanidade é sólida e duradoura, um pacto que se estende a mim e a todas as gerações futuras. No entanto, esse compromisso celestial não está isento de provações. Tornei-me o ancião do mundo, o último sobrevivente de minha era. Todos os outros haviam desaparecido e um evento triste e significativo estava prestes a impactar meus descendentes. Meus filhos, Sem, Cam e Jafete, que saíram da arca comigo, dariam origem a populações que se espalhariam por toda a terra. Após o dilúvio, que trouxe destruição, mas também a possibilidade de um novo começo, dediquei-me com vigor à reconstrução. Embarquei em uma nova aventura, explorando e descobrindo, cultivando diversas plantas, incluindo uma vasta vinha destinada a produzir abundantemente. Foi dessa vinha que tirei o vinho. Um dia, após beber, encontrei-me em estado de embriaguez e acabei desnudando-me na minha tenda. Cam, pai de Canaã, viu acidentalmente minha nudez e, ao invés de respeitar minha privacidade, divulgou o que viu aos seus irmãos. Em contraste, Sem e Jafete agiram com respeito. Pegaram um manto, colocaram-no sobre os ombros e caminharam de costas para cobrir minha nudez sem olhar. Esse ato de Cam contar com leveza o ocorrido não apenas expôs minha vulnerabilidade, mas tentou minar minha autoridade e meu papel como líder da família e homem de Deus, destacando as tensões e dinâmicas complexas dentro da minha família em um momento de grande transição e recuperação. Ao acordar do estado de embriaguez, veio à luz o comportamento desrespeitoso do meu filho mais novo, Cam. Em resposta, eu amaldiçoei Canaã, seu filho, declarando: maldito seja Canaã, ele será o servo dos servos de seus irmãos. Também proferi bênçãos, dizendo:
Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja servo de Sem. Que Deus amplie os limites de Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu servo. Esta sentença foi severa. Canaã viveria como servo sob Sem, mas essa situação não marcou o fim dos desafios humanos. Anos depois, emergiu uma figura proeminente, Nimrod, um homem nascido em um mundo renovado, onde Deus havia reconstruído a civilização após o dilúvio devastador. Nimrod foi crucial na criação de dois dos maiores impérios já conhecidos. No entanto, as realizações de Nimrod afastaram muitas pessoas de Deus. Embora fosse a vontade divina que eu e meus descendentes povoássemos a terra, as pessoas reunidas na planície de Sinar mostraram pouco interesse em se espalhar e cuidar do mundo que nos foi dado. Pelo contrário, eles se opuseram a esta missão, um claro sinal de rebelião contra a vontade divina. Essa oposição entre a vontade humana e a divina não é incomum. A humanidade frequentemente se rebela contra os planos de Deus, a menos pela graça salvadora dada pela fé em Jesus Cristo. No entanto, as Escrituras nos asseguram que o plano de Deus sempre prevalece, independentemente dos esforços humanos para desafiá-lo. De fato, a tentativa de construir a Torre de Babel foi rapidamente frustrada pelo Senhor, que dispersou as pessoas por toda a terra e confundiu suas línguas, interrompendo assim a construção da cidade. Este ato divino impediu que a humanidade continuasse em seu plano rebelde, reafirmando o controle e a autoridade de Deus sobre a ordem mundial. Imagine a surpresa e o espanto das pessoas quando, de repente, Deus interveio e confundiu suas línguas. Para o Criador, este gesto não foi complicado. Sua vontade e planos são inabaláveis. Agora, 3 séculos após o grande dilúvio, meu tempo nesta terra está chegando a uma conclusão significativa. Mas afinal, quem sou eu realmente? Sou a encarnação de uma vida vivida na fé. Haja com fé, avisando do perigo de eventos ainda invisíveis, guiado por um profundo respeito sagrado. Com fé, construí uma arca para salvar minha família. Pertenço à devota descendência de Sete, em uma época em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Minha existência foi definida pela obediência e lealdade geracional a Deus. Essencialmente, tenho vivido buscando ser justo diante de Deus, tratando os outros com equidade e mantendo um profundo respeito e adoração ao divino. O Senhor Onipotente mostrou-se capaz de libertar os justos de todo tipo de provações e tribulações. Refletindo sobre minha vida, é claro que o pecado nunca fica sem consequências. O dia do julgamento está cada vez mais próximo. Meu nome é Noé, e esta é a história da minha vida.